Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 1. Glória a Deus. Está ardendo essa palavra no meu coração. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. O capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o versículo, eu vou ler somente um versículo e você me acompanha, que é o 45. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, o versículo é o 45. Se você achou, diz amém. Glória a Deus. Que diz assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pode ser que tenha algumas versões bem diferentes, mas eu vou arriscar, tá bom? Eu vou arriscar. Eu sei que às vezes pode ter porque hoje em dia são muitas versões, mas vou contar até 3 e vou pedir para você ler. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu creio que tem algumas que são versões bem diferentes. O capítulo 1, o versículo 45, eu vou contar até 3. E aí a gente vai ler junto. Combinado? 1, 2, 3. Que creu, pois hão de cumprir-se. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Oh, glória a Deus, você crê nisso? Ergue as suas mãos para os céus, ora comigo nesse momento. Pai, graças nós te damos nessa noite. Senhor, eu quero render graças a Ti, ó Deus, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Eu quero render graças a Ti pela oportunidade de estar, Senhor, na Tua presença nessa noite, reunida com as Tuas filhas, com as Tuas servas. Senhor, eis aqui a minha vida, não posso se o Senhor não derramar sobre mim. Mas eu vim aqui nessa noite disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti, eu rogo a Ti, eis aqui a minha vida. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eis aqui, Senhor, as Tuas filhas. Senhor, que Tu possa visitar cada coração nessa noite de encontro a cada necessidade. Pai, eu te peço nesse momento, eu oro com a Tua igreja. Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Dai-me sensibilidade para ouvir a Tua voz nessa noite. E aonde houver um coração desejoso, aonde houver um coração necessitado de Te ouvir, que o Senhor venha falar nessa noite. O meu pedido é que o Senhor fale, não te cales nessa noite. Ó Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fica à vontade, cerca-nos com os Teus anjos. Guerreia por nós nessa noite, ó Deus. E assim nós oramos a Ti, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém. Glória a Deus. Você pode desocupar suas mãos e dar uma linda salva de palmas para Jesus. E enquanto você aplaude, aproveita para abrir a boca também e dar glória a Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, fala de um período interbíblico ou intertestamentário, onde aproximadamente cerca de 400 anos Deus estava em silêncio. Aqui no capítulo 1, ele inicia falando sobre uma família conhecida por cada uma de nós, que é a família Zacarias e Isabel. E o Lucas, ele inicia o capítulo 1 falando sobre
o sacerdote Zacarias e sobre sua esposa Isabel, fazendo questão de dizer que eles eram irrepreensíveis na presença do Senhor. E a Bíblia diz que, segundo o costume sacerdotal, a sorte cai sobre Zacarias. Dentre milhares de sacerdotes, dentre muitos, a sorte é lançada e é Zacarias que é escolhido. Escolhido para ir exercer o ofício de sacerdote, escolhido para entrar no templo. E nesse tempo o rei era mau, Herodes. E como eu disse, Deus estava em silêncio. Zacarias, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, um homem irrepreensível. Isabel, uma mulher irrepreensível. Só que o que a gente vai perceber é que na casa de Isabel e Zacarias, aparentemente não se vê a manifestação de Deus. Zacarias, ele é escolhido e separado para ir para o templo. É escolhido e separado para entrar no templo, queimar incenso. Incenso fala de adoração, fala de oração. É mais ou menos assim, para você entender. Zacarias é escolhido para ir lá, interceder pelo povo. Zacarias é um homem que serve a Deus, um homem de oração. E aí eu te dou um exemplo para você entender. Para você entender o que está acontecendo dentro da casa de Zacarias. Qual é a condição de Zacarias e também Isabel. É como uma irmã do círculo de oração. Ou enfim, uma irmã de oração. Não especificamente do círculo de oração. Uma irmã de oração. Que alguém sabe que é de oração. Que alguém sabe que vai entrar no templo queimar incenso. Quem nunca... Porque eu creio que aqui tem mulher de oração. Quem nunca foi abordada por alguém, onde esse alguém disse: fulana, eu sei que você está indo para a oração. Então aqui está o nome do meu filho, desviado, afastado. Quando você entrar no altar, quando você for entrar no templo, ora por ele. Fulana, aqui está o nome do meu marido, está prestes a ir embora de casa. E eu sei que você é de oração. Mas quando você entrar na presença do teu Deus, ora pelo meu casamento, porque as malas já estão até prontas. E quem nunca, diante de um pedido de oração, glória a Deus, depois de um tempo, talvez não tenha sido abordada por essa mesma pessoa que diz: fulana, lembra do meu filho que estava desviado? Pois é, Deus ouviu a tua oração. O meu filho retornou para a presença de Deus. Fulana, outra pessoa, outra mulher, você lembra da oração que eu te pedi? Meu marido estava com as malas prontas. Pois é, eu não sei que oração foi essa, mas eu só sei que subiu, porque o meu marido desfez a mala. Glória a Deus, e Deus restaurou o meu casamento. Só que a fulana de oração volta para sua casa, mas não vê dentro de casa a manifestação de Deus. Glória a Deus, ora para o fulano, ora por não sei quem, Deus ouve, Deus responde, Deus fala, mas e na casa de Zacarias? Deus vivo, o que está acontecendo dentro da casa de Zacarias? Aparentemente não tem motivo para aceitar o chamado. A convocação não tem motivo aparente, entenda, não tem motivo aparente para dizer: a sorte caiu sobre mim. Ele poderia dizer: quem sabe, não vou. Só que a Bíblia diz que não é isso que Zacarias faz. O céu não se manifesta aparentemente dentro da casa do sacerdote, mas o sacerdote não abre mão de entrar no templo e queimar incenso.
Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. O céu não se manifesta, mas Zacarias não para. O céu não se movimenta aparentemente, mas lá vai Zacarias para o altar queimar incenso. Deus vivo. E a recompensa de quem decidiu não olhar para aquilo que o céu não está fazendo no momento. E a recompensa para quem decidiu não olhar para aquilo que não está sendo feito naquele momento e entrar no templo. Bendito dia. Bendito o dia que Zacarias decidiu entrar no altar e, glória a Deus, e obedecer a convocação do céu. Não tinha motivo aparente, mas decidiu dizer: eu vou. Porque eu não me movo pelo que o céu faz. Eu movo por aquilo que Deus é. Eu me movo por aquilo que Deus é. Bendito o dia que ele entrou no templo para queimar incenso. Porque à direita do altar tem resposta. Bendito o dia que você decidiu entrar nesse culto. Glória a Deus. Talvez saiu de casa, do trabalho, eu não sei, sem motivo aparente, para entrar aqui e queimar incenso, mas tem resposta à direita do altar. Deus. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eis que Isabel, sua mulher, dará à luz um filho e se chamará João. Ele vai ser grande. Glória a Deus. E Zacarias é um homem inteligente, né? Porque ele responde para o anjo, mas inteligente, você vai entender. Ele responde para o anjo: como que vai acontecer isso? Porque eu já sou velho. É interessante, eu achei isso interessante. Ele diz: eu sou velho, mas a minha mulher... Ele não fala minha mulher é velha. Ele fala: minha mulher é adiantada em idade. Sabe o Zacarias? E aí você sabe, ele fica mudo. Volta para casa depois de um tempo. E depois daqueles dias, Isabel concebeu. Pensa comigo, Isabel já era avançada em idade. Isabel já tinha vivenciado muitas coisas e já tinha gerado no coração muitas expectativas. Só que quando o tempo vai passando e nada acontece, a sensação é, quem sabe, Isabel dizia: o meu tempo passou. Não, o meu tempo passou. E não é por ingratidão não, mas ela talvez tenha pensado: não, já passou meu tempo. Não tem mais o que Deus possa fazer. Tanto tempo se passou, não aconteceu. Só que a Bíblia diz que é exatamente para essa mulher, que talvez não tinha mais motivos para sonhar, que talvez não tinha mais condições de sonhar, é para esse ventre que Deus decide gerar uma voz. Glória a Deus. Não tinha motivo para sonhar, ou não conseguia mais sonhar, mas é no ventre de Isabel que Deus gera uma voz. Será que você consegue entender, Isabel, que ainda tem muita coisa para Deus fazer na tua vida? Será que você consegue entender que do teu ventre, da tua história, da tua vida, vai ser gerado uma voz? Ah, Deus poderoso! Quem não tinha motivos, talvez, ou não conseguia sonhar, está começando a gerar uma voz. E aí ela vai declarar: Deus decidiu tirar o meu opróbrio entre os homens. Glória a Deus. É do ventre de Isabel que vai sair, glória a Jesus, a pregação de arrependimento. É do ventre de Isabel que vai sair o clamor daquele que clama no deserto. 700 anos antes, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, profetizou daquilo que Deus iria
ia fazer? Voz do que clama no deserto. Antes de Isabel e Zacarias sonhar, Deus já tinha sonhado há muito tempo. Antes de você pensar subir ao teu coração, Deus já projetou há muito tempo, Isabel. Só que esse mesmo anjo, ele vai em direção a Galileia, a uma vilazinha, um lugar bem humilde de Nazaré. A Bíblia diz que o anjo vai em direção a uma menina inexperiente. E a Bíblia diz que o anjo vai se apresentar para ela e vai dizer: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eis que tu conceberá, dará à luz um filho, e o nome dele vai ser Jesus, e vai ser grande. Glória a Deus. Maria não consegue entender ainda que saudação é essa, mas pergunta: como vai acontecer? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e o santo que tu vais gerar será chamado Filho de Deus. Presta atenção, o que Maria está recebendo uma promessa. O que Maria está recebendo uma convocação do céu. O que o anjo está apresentando para Maria, um chamado. Deus vivo. Só que o que o anjo apresenta para Maria, ninguém na história ainda havia vivenciado. No sentido literal, nunca vivenciou e nunca mais vivenciar, porque Jesus já veio, nasceu, glória a Deus. O que o anjo está apresentando para essa moça é o seguinte: o que você vai viver é algo inédito. O que você vai vivenciar é algo inédito. E tem mais, Maria, é grande. É muito grande. Eu começo a imaginar o sentimento dessa moça. O desejo de viver o que Deus está prometendo, com um sentimento do medo, sem saber como vai ser. Aí eu falei: Senhor, me explica melhor isso. Ele disse: Fabíola, é um caminho novo. É um caminho inédito. E como é que se faz quando você pega o seu carro e vai para um lugar que você não sabe o caminho? Medo, temor. Mas você não abre mão de entrar no carro e ir. Porque se foi Deus que disse que você vai chegar lá, você vai chegar e tu quer chegar. Aleluia. E o anjo diz para Maria: e tem mais, Isabel, tua parente. É o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Aí Maria diz: que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Só que entende uma coisa: a experiente Isabel está vivenciando também algo novo. Mas a menina Maria, a inexperiente Maria, também vai vivenciar algo grande. No sentido, glória a Deus, Maria começa a gerar Jesus. Só que o que me chamou a atenção é que quando eu olho para o texto, Maria está com o rei na barriga, lembra? Literalmente, Maria está com o rei na barriga, mas Maria não age como se tivesse. Ela recebe a promessa, e o que está gerando é grande. O que Deus está dizendo que vai fazer, Maria, é grande. Mas ela se apressa. Ela se apressa a ir em direção à casa de Isabel. E o que Maria quer? Maria tem a sensibilidade, a humildade de entender que a promessa que Deus está derramando sobre ela é grande. Mas ela tem a humildade de entender: não é porque o que eu estou gerando é grande que eu vou desprezar quem é mais experiente do que eu. Vou correr para a casa de Isabel. Eu vou em direção a quem pode me ensinar alguma coisa. Lá vai ela. Tá com o rei na barriga, mas tá humildezinha.
vai para a casa de Isabel, porque sabe que lá tem experiência. Não é porque eu estou gerando algo grande que eu vou desprezar uma Isabel experiente. Só que em contrapartida, a experiente Isabel tem humildade para entender e reconhecer a unção que está sobre a vida de Maria. Quando Maria chega na casa de Isabel, ninguém disse, você vai ver no texto, ninguém disse para Isabel: olha, Maria, tua parente, pois é, tá com o rei na barriga. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, da verdade, verdadeiramente, porque Jesus era o rei. Lembra de Isabel? Tá gerando algo grande, hein? Prepara um banquete. Afinal, é a mãe do rei que tá vindo aí, né? Não, até porque Isabel nem sabia, né? Pelo menos a Bíblia não diz que ela avisou. Não tinha como, era distante. Como é que faz? Quando... Só que ninguém conta para Isabel, ninguém fala para Isabel, mas uma mulher experiente e que tem sensibilidade do Espírito Santo, ela tudo discerne, pela voz ela sabe. O Espírito testifica. E a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo e a Bíblia diz que ela vai reconhecer dizendo: a que devo a honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor. Quem está reconhecendo que está sobre a vida de Maria é Isabel, que é experiente, tem bagagem, mas tem humildade para reconhecer: tem um negócio diferente nessa menina. Glória a Deus, glória a Jesus. E não é bajulação não, está testificando do Espírito, tem mesmo. E a Bíblia diz que ela vai ser cheia do Espírito Santo. E eu acho interessante que o encontro entre Maria e Isabel, duas mulheres e um propósito. Só que quando duas pessoas, e aqui por que não dizer quando duas mulheres estão juntas e se encontram, duas mulheres que estão debaixo do mesmo propósito se encontram, não tem fofoca, não tem hipocrisia, não tem inveja, tem assunto do céu. Quando Maria e Isabel se encontram, o que está no ventre de Isabel salta e ela é cheia do Espírito Santo. Agora, ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, a criancinha saltou do ventre. No capítulo 38, o que Maria disse para o anjo, antes dele se ausentar: que se cumpra em mim a tua palavra. Capítulo 45, Deus responde a Maria através da Isabel. O que Maria disse no capítulo 38, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. O anjo não responde nada e se ausenta. Mas quando ela vai em direção à casa de Isabel, honrar quem ela deveria honrar, quando ela chega na casa de Isabel, Deus tem uma resposta na boca de Isabel: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deixa eu repetir, versículo 38, capítulo 1, versículo 38, Maria aceita, se submete à missão, e ela diz: que se cumpra em mim a tua palavra, que se cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Aí o céu decide responder: Maria, tu és bem-aventurada porque você creu, e hão de se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito. Deus está falando para Maria: você não falou, você não decidiu que se cumpra em mim, você não liberou essa palavra. Aí Deus responde através de Isabel: vai se cumprir, Maria. Vai se cumprir. E por que vai se cumprir? Porque você decidiu acreditar. Vai se cumprir. Só que quando ela diz que se cumpre em mim segundo a tua palavra, ela está dizendo: eu aceito, eu acredito e eu aceito, eu me submeto à missão.
Agora, olha que interessante. Quando Isabel gera, ela diz: Deus decidiu tirar o meu opróbrio entre os homens. Opróbrio quer dizer vergonha. O que Isabel está dizendo: Deus decidiu tirar a minha vergonha. Mas, para Maria, Deus faz da aparente vergonha um púlpito de salvação. Na vida de Isabel, Deus tira a vergonha. Na vida de Maria, Deus faz da aparente vergonha um púlpito de salvação. Por quê? Porque a grandiosidade do chamado de Maria a levaria a algumas humilhações, perseguições e dor. É maravilhoso receber uma grande promessa e dizer o que a gente vai gerar, que o que Deus vai fazer é tremendo, é inédito, é inacreditável. Só que o que ninguém nos conta é que vai ter um Herodes decidido a matar. O que ninguém nos conta, glória a Deus, é que a gente vai ter alguns olhares repugnando aquilo que está sobre a nossa vida. Porque está noiva de José. A levaria que alguns vizinhos olhassem para ela e dissessem: será que é Deus mesmo? Será que isso aí provém de Deus mesmo? Será? Alguns olhares com certeza naquele tempo meio tendenciosos, duvidosos. Ter que fugir de um Herodes que não quer, que deixa viver. Ser Maria é se submeter à missão, mas também é entender que vai ter que trilhar alguns caminhos que não vai ser muito fácil. Agora pensa comigo, quando Deus fala para ela que o que ela vai gerar é grande, uma moça, uma jovem, com certeza ela pensava: não, antes de receber a promessa, ela tinha 1000 planos. Quem nunca teve? 1000 planos antes de receber Jesus na vida, ou de muitas outras coisas que hoje você faz na presença de Deus. 1000 planos, 1000 projetos. E como uma moça naquele tempo sonhava em casar com o bonitão do José e ter muitos filhos, pelo menos naquele tempo, de fato teve. Só que quando Deus decide enviar um anjo para dizer para ela que o que ela vai gerar é o Filho de Deus, Ele está dizendo: você até tem alguns sonhos, eu até vou fazer, mas antes de gerar para você, tu vai gerar primeiro para mim. Glória a Deus. Primeiro para mim. Se submeter à missão é entender que o caminho não é fácil. Eu não estou aqui, por favor, não é para você desistir. É só para você entender que esse caminho diferente tem todo um propósito e um plano de Deus. É porque você está gerando algo grande, Maria. Só não esqueça de honrar Isabel. E o que a gente vê? Uma Isabel influenciando e sendo boca, sendo alguém que está ali testificando da promessa, confirmando a promessa, porque ela diz: aqui, devo a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Está confirmando para Maria: foi Deus mesmo que te disse. É Deus mesmo que está fazendo. Uma experiente Isabel sendo confirmação de promessa para uma Maria, mas uma inexperiente Maria sendo braço, sendo fonte, sendo ponte para Isabel. Porque através da visita de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Para Isabel, um novo tempo. Para Maria, um caminho novo. E Isabel, naquele momento, como eu disse, não conseguia mais sonhar. Mas Deus faz muito mais do que sonhar, faz ela viver. Ser Isabel é frutificar em tempos de esterilidade. Ser Isabel é viver a recompensa de ter continuado quando tudo dizia para. Ser Isabel é viver a recompensa daquela que não desistiu, mas insistiu. Ser Maria é se submeter à missão. E aquela que aceitou a missão estava sujeita, como eu disse, a ser mal interpretada.
Se submeter à missão é se deparar com algumas portas fechadas. Porque para dar à luz aquilo que Deus estava dizendo, aquilo que Deus disse que ia gerar e que de fato tinha gerado, não tinha lugar, portas fechadas. Mas já tinha preparado uma manjedoura. Você pode se deparar com algumas portas fechadas, mas isso também faz parte do propósito. Ser Maria é ter que vivenciar isso, mas é também viver e ver alguém reconhecer que o que você está gerando verdadeiramente é de Deus. Lá vem os magos derramar ouro, incenso e mirra, reconhecendo que o que estava ali era verdadeiramente aquele que o Senhor havia enviado. Depois de passar por algumas desconfianças, se prepara, glória a Deus, para viver o tempo que Deus designou para a sua história. Depois de atravessar por alguns caminhos difíceis, glória a Deus, se prepara para viver o reconhecimento do céu em direção àquilo que Ele confiou nas tuas mãos. É se deparar com portas fechadas, é ser mal interpretada, mas também se submeter à missão. É estar nas bodas de Caná e ser participante da água sendo transformada em vinho. Ah, o vinho acabou, mas tem uma Maria na festa. Ah, o vinho acabou, mas tem uma Maria que sabe exatamente o que fazer. O que, Maria? Tô indo em direção àquele que pode resolver o problema. Faça tudo o que Ele vos disser, disse Maria. Experimenta do milagre. Vê de perto, olha que recompensa. Mas ser Maria também é entender que o que foi gerado na minha vida nunca foi para minha glória. Maria experimentou vários níveis, eu vou usar esse termo para você entender, de guerra e de dor. Como serva, como mulher e como mãe. Como serva, você já entendeu, foi mal interpretada, como mulher, enfim. E como mãe. Vamos pensar literalmente como mulher que somos. Maria não era nenhum ser celestial, era mulher como eu e você. E o que ela gerou, mexeu muitas vezes dentro dela. Só que agora, depois de evoluído, depois de grande e testificado que realmente veio de Deus, essa mulher vai ter que conduzir até o Calvário e devolver para Deus o que nunca foi por inteiro para ela. Ela foi um instrumento, somos instrumentos para gerar algo grande, glória a Deus, e muitos testificaram do que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Mas precisamos entender que a gente precisa entregar para a cruz. Se submeter à missão também é atravessar alguns percursos de dor. Mas uma vez que eu decido entregar para Deus, Atos 2 me espera. Glória a Jesus. Só que lá na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, porque Deus nunca desampara. O trajeto de dor, você não vai ser abandonada nele, não. Porque tá Maria chorando, claro. Mas lá da cruz, Jesus olha para o discípulo amado e diz: homem, eis aí a tua mãe. O que Jesus está dizendo para ele é: cuida dela. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona. E depois disso, uma longa história. Jesus é assunto aos céus. Atos capítulo 1. E todos perseveraram unanimemente em oração. E os discípulos, Tiago, Pedro e também Maria, mãe de Jesus. Quem é que está em
Atos capítulo 2, revivendo o derramar da promessa. Aquela que se submeteu à missão. Quem é que está em Atos capítulo 2, vivendo a promessa, o derramar do Espírito Santo? Aquela que decidiu dizer que se cumpre em mim, segundo a tua palavra. Aquela que recebeu uma promessa dizendo: Maria, vai se cumprir tudo aquilo que foi dito a teu respeito. O que Deus está dizendo para mim, Fabíola? Se submete à missão. Se submete à missão. Glória a Jesus. Vai ficando de pé. Vai. Sem perder a ligação. O que Deus disse a teu respeito? O que Deus disse a respeito da sua casa? Tu veio crendo, claro que tu veio. E eu repito, a resposta é essa: vai se cumprir. Só porque você decidiu se submeter à missão. O caminho de dor, ele é sempre difícil. Existiam alguns trajetos na minha vida que eu não conseguia entender. Existem alguns ainda hoje que também não dá para entender tudo. Mas o novo, o inédito, para ser vivido é preciso aceitar e se submeter àquilo que Deus designou para a tua história. Eu me lembro que o cenário que eu vivia mais ou menos 22 anos atrás, tem 22 anos que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, fui visitada, para poder contextualizar aqui. E ele declarou uma promessa sobre a minha vida e eu disse: eu acredito. Mas assim como você também, talvez tenha vivenciado algumas coisas nesse nível. Alguns trajetos não te foram revelados antes. Mas o importante é que você sabe o final da história. O final da história é: bem-aventurada a que creu, porque há de se cumprir aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito. Bem-aventurada a que creu, quer vivenciar tudo aquilo que Deus decretou sobre a tua história. Creia, acredita. Uma improvável gerando algo grande. Sabe o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida? Que eu e você sejamos pontes para algumas Isabéis. E que algumas Isabéis também sejam pontes para algumas Marias. 2 mulheres, um propósito. 2 mulheres e um propósito. Não tem essa, que o que Deus está fazendo na minha vida é grande, eu e eu. Era Maria e Isabel. Olha como Deus é lindo. Poderia ter feito só Isabel, fazer lá, preparar o que ela gerou, preparar o caminho. Não, tinha Maria, mas também tinha Isabel. Posso falar com toda sinceridade para a gente orar? Não deixa que o espírito da competição ele tome o seu coração, porque ele pode até chegar na sua mente. Mas uma mulher que entende que o que ela está gerando é grande, mas respeita uma Maria que veio primeiro, ela vai viver o que foi dito da parte do Senhor. E uma Isabel
que tem experiência para ensinar uma Maria, tem humildade para dizer: eu sei que eu sou experiente, eu sei que eu tenho para ensinar, eu sei. Mas eu também reconheço que Deus não chamou só Fabiola, usando o termo, né? Porque quem tá falando lá é Isabel. Talvez Isabel poderia dizer: eu sei que o que Deus disse que vai fazer é grande, vai preparar o caminho do Senhor, olha que coisa maravilhosa. Mas o que tem sobre a vida de Maria é tão tremendo. Que honra receber a mãe do meu Senhor. Será que você pode declarar para essa aí, não sei se é Isabel, se é Maria, vamos lá, o que se depender de mim, Maria, você chega. Você pode declarar para ela aí: Maria, se depender de mim, você chega. Se depender de mim, você chega. Se depender de mim, você vai viver o que Deus liberou sobre a tua vida. Se depender de mim, você vai viver o que Deus liberou sobre a tua história. Aleluia! Só porque Isabel reconheceu, viveu a recompensa de ser cheia do Espírito Santo. Oh, Isabel, reconhece essa Maria aí, porque o que Deus quer fazer na tua vida também é grande. Se depender de mim, você chega. Oh, recandeasse. Ande que andia. É um novo tempo de Isabel e Maria. É o novo tempo de Isabel e Maria. Glória a Deus. O louvor pode subir aqui para me ajudar, por gentileza. Você está aí ainda? Glória a Jesus. Está saltando aí do teu ventre, tá? Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo, bem-aventurada que creu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Por todas que aqui estão, mas primeiro por um grupo de pessoas que estão aqui, de mulheres. Talvez você chegou aqui e nunca teve um encontro com esse Jesus. Mas o mesmo Deus que escolheu Isabel e Maria é o mesmo que escolheu você. Quem sabe, como Maria pode ter pensado também, você nesse momento pensa: mas eu? Quem sou eu na fila do pão? Vamos dizer. Você é aquela que Deus escolheu para gerar algo grande e tremendo. Eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você está aqui, foi a mão do Senhor que te trouxe. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu vou te pedir um favor. Levanta a sua mão onde você está. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levanta a sua mão, faz assim para eu ver. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus, tem uma aqui. Aleluia. Tem mais alguém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui que a gente quer orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Tem outra aqui, Deus seja louvado. Traz ela aqui, vem. Seja a ponte aí, vai. Seja confirmação de promessa para essa moça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou pedir melhor, porque
Você que está aqui, que quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, faz como essas que estão aqui. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu tenho certeza que tem uma Isabel aí para te ajudar. Chega mais um pouquinho para cá, chega mais para frente, por favor. Tem alguém aqui que está afastada do caminho do Senhor? Jesus te achou hoje. Não importam os motivos. O que importa é que a mão do Senhor te trouxe aqui. Se você quer refazer a sua aliança com Jesus, essa é a sua oportunidade. Eu vou pedir para elas adorarem ao Senhor. Enquanto eles vão adorando e louvando, você sai do seu lugar e vem aqui na frente refazer a sua aliança com Jesus. Pode vir, pode vir. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Mais alguém para entregar sua vida para Jesus ou refazer uma aliança com Ele? Já que o Espírito Santo está falando de ponte, glória a Deus, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo. Eu quero ser ponte para a sua vida hoje. Não sou melhor do que ninguém, não é essa a questão. Mas por graça e misericórdia eu creio que a oração que um dia eu apresentei no altar queimando incenso, assim como um dia ela foi ouvida, eu quero orar por você. Que você não se constranja nesse momento, porque a questão aqui não é saber da sua vida. Mas se você tem alguma questão no seu casamento, hoje não deu tempo de contar o testemunho, mas tem algumas que já conhece, com seu filho, alguma área da sua vida, você precisa de um milagre. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar em especial pela tua vida. Glória a Jesus. Isso. Seus inimigos cairão. Pode espalhar aqui, ó. Nosso Deus é mais forte. Vem queimar incenso no altar. Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome.
bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Um dia alguém disse para mim: teu marido um dia vai louvar para Jesus. Eu disse: macumbeiro não gosta de crente. Mas bem-aventurada a que creu. Alguém disse para mim que a minha história seria conhecida por muitos, não para minha glória, porque Isabel e Zacarias queriam um filho, mas Deus queria uma voz. Fabíola queria um vaguinho liberto. Jesus queria um pastor cheio do Espírito Santo. Eu vou orar pelas meninas que vieram aqui aceitar Jesus, receber Jesus na sua vida. Mas eu vou orar também pela sua causa. Você vai orar comigo, porque não sou eu que posso fazer, mas o Jesus que está aqui. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Você pode apresentar ao Senhor nesse momento a sua causa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, graças eu te dou nessa noite. Eu quero render graças a Ti pela Tua infinita bondade e misericórdia. Ah, Senhor, eu quero nesse momento louvar a Ti pelas vidas que se entregam a Ti nessa noite. Senhor, Tu disseste que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Senhor, são mais de uma, Senhor, são mais de uma mulheres que estão aqui nesse momento entregando a sua vida para Ti e refazendo aliança contigo. E eu quero apresentar as Tuas filhas que estão aqui no Teu altar, diante da Tua presença. Senhor, que Tu possa segurar nas mãos de cada uma, que Tu possa trilhar esse caminho novo, Pai, em nome de Jesus, em direção a cada uma, que Tu possa conduzi-las, ó Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, eu quero estender a minha oração para essas mulheres que estão aqui, que eu não conheço a causa, mas o Senhor conhece. Senhor, e Tu, Senhor, assim como Tu fizeste na Tua palavra, aquele que não tinha motivo para ir no altar queimar incenso, mas decidiu ir, tinha resposta. Senhor, e eu creio que essa noite é noite de resposta para cada uma das Tuas filhas que estão aqui nessa noite, e eu entrego nas Tuas mãos. Senhor, vai desfazendo agora toda a macumbaria, toda a feitiçaria, todo o plano das trevas, Senhor, contra os casamentos, contra os filhos, Senhor, contra a própria vida, porque assim como um dia Tu impediu, Senhor, a mim de tirar a minha vida, Senhor Deus vivo, Tu continua sendo o mesmo, e aonde houver um espírito de suicídio aqui, vai bater em retirada nessa noite. Decane-se. Oh, Espírito de Deus, repreende agora esse espírito de opressão, Senhor. Esse espírito, Senhor, de dúvida, vai jogando por terra nessa noite. O meu pedido é que o Senhor venha trabalhar na vida das Tuas filhas e glorificar o Teu nome. Toma nas Tuas mãos cada vida, dá força, dá ânimo, Senhor, e que nós venhamos sair daqui crendo, porque aquela que decidiu crer, viveu o cumprimento da Tua palavra. Toma essas nas Tuas mãos, cobre com Teu sangue, guarda, livra, visita o marido, visita os filhos, visita a casa, visita o ministério. Toma nas Tuas mãos as Tuas filhas nessa noite. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E você dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Só permanece aqui as que... Tem mais alguém além daquelas que vieram aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Ainda tem?
Só as que estão entregando a sua vida para Jesus, que eu vou passar o microfone para a pastora.